Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Emília Abreu, atuo no atendimento pedagógico domiciliar e participando da segunda edição do movimento Leia São Vicente com o tema Ler para Humanizar, venho aqui trazer mais uma história para vocês. Só porque eu sou autista também, a história do diferente diferino. Afinal, o que é ser diferente? Vamos aprender com o diferino? Olha lá vem ele de novo. Por que será que ele é assim? Tão diferente de você e de mim. Comentavam as alunas e alunos daquela turma, daquela sala, todo aquele povo. E essa conversa acontecia quando o diferino chegava, o diferente menino que a escola frequentava, sendo perseguido em todos os lugares onde estava. Achavam estranho quando ele corria, reclamavam quando ele muito falava, se aborreciam quando ele sorria e não toleravam quando calado ficava. Na hora das brincadeiras era uma tristeza, ele atropelava todo mundo de tanta alegria. Por isso, para todas e todos, era uma dureza entender esse carinho que compartilhar ele queria. E na hora de escolher os grupos para as atividades? Nossa, como para ele era triste essa hora. Todas e todos eram escolhidos de verdade. Ele sempre era o último e ajudado pela professora para não ficar de fora. Nos dias de prova era um sacrifício, pois todo mundo o resultado ficava esperando. E de várias críticas se armando. E esse comportamento já tinha virado vício. Tudo para atingir o pobre diferino. Só porque era diferente aquele menino. E vivia se perguntando, será que é esse o meu triste destino? E vinha o dia esperado, o dia da agonia em que a professora anunciava o resultado. Se ele tirava nota boa, criticado era. Se a nota fosse ruim, a turma toda zoava e seus pais viravam uma fera. E a professora também dele cobrava. E o coitado tentava explicar, mas não adiantava. Cada vez mais triste ele ia ficando. E desolado para o seu cantinho ia caminhando. Para o seu lugar que era lá no fundo da sala. Uma sala pequena, mas mantendo distante do resto da turma. Para lá ia o menino estranho arrastando sua pequenina mala. Mais do que uma mochila, era parecida com um baú ou uma urna, um baú de segredos. Uma urna onde os medos eram depositados. Todos bem trancados, com milhares de cadeados imaginários. Colocados de modo certo e ao contrário. O cantinho da separação. Para cada momento por ele sofrido de exclusão. O lugar de diferino era de pouca iluminação e somente ele ia para lá. Dava um medinho, um frio na barriga, uma aflição, quando, sem ter outro jeito, alguém da turma tinha que passar por lá. E assim os dias foram passando. Semanas, quinzenas, um mês. Diferino cada vez mais se isolando, perdendo definitivamente o seu lugar, a sua vez. Aos poucos, coisas mais estranhas foram acontecendo. Durante as aulas, ele desaparecia e de pouquinho em pouquinho, todas e todos foram percebendo. Intrigadas e intrigados perguntavam o que acontecia. Em seu lugar, somente sua sombra ficava. E resposta para tal mistério não se achava. Às vezes, ouvia-se um eco distante de sua voz. E as crianças se interrogavam a todo momento, tete a tete ou em pensamento. Afinal de contas, diferino está ou não entre nós? À medida que o tempo ia passando, coisas ainda mais estranhas começaram a todo mundo intrigar. Era difícil enxergar diferino, mesmo quando na sala estava chegando. E tinha vezes que só se via mesmo uma sombra muito sinistra circular.
e durante a aula, objetos começaram a se mover sem que as crianças quisessem. E cada vez mais Diferino ia desaparecendo, nos intervalos, no recreio, sem que as outras crianças percebessem ou soubessem. Diferino ia mais e mais se escondendo. E quando todo mundo se deu conta, o Diferino presente já não mais estava. Ele virou personagem de um mundo de faz de conta, e somente nos sonhos ele se encontrava. Era engraçado notar quando ele aparecia. Na escola era invisível e à noite, quando se aproximava, sorria, com um riso bem alto e grosso, como na aula costumava fazê-lo. Diferino foi mudando e, aos poucos, saía dos sonhos para os pesadelos. E as crianças passaram o Diferino a encontrar. Em toda a noite, ao dormir, ele vinha se aconchegar, soltando uma gargalhada pesada de terror, apavorando a apavorada criançada, na cama acuada de tanto pavor. Diferino não queria mais nada, nem pensava em coisas semelhantes ao brincar. Em sua cabeça, uma palavra dava ordens como martelada: assustar, assustar, assustar. E as crianças daquela turma começaram a modificar o seu comportamento. Chegavam cansadas, cochilando acolá e aqui. Não mais entendiam a matéria, o que para a professora era um tormento. Tudo por não conseguirem dormir. Sim, todas elas passavam quase toda a noite em claro, pensando no Diferino, morrendo de medo de vê-lo. Mas o sono, sempre mais forte, as faziam encontrá-lo, primeiro nos sonhos e depois nos pesadelos. A professora, intrigada e nem um pouco conformada, perguntava o porquê daquele comportamento da criançada, mas nenhuma delas respondia. Só de ouvirem a pergunta, mostravam tamanha agonia. E mesmo sendo de dia, fugiam do assunto com cara de espantadas. Porém, com um jeitinho, ela foi conseguindo aos pouquinhos, conversando dali, conversando daqui, com todas e todos, dos maiores aos pequeninos. E o segredo fora revelado. Todo mundo culpou o Diferino por estarem nesse estado. E a professora exclamou: "Olha que eu jamais tinha pensado! Logo aquele diferente menino, que sempre fora deixado de lado. Meu Deus, o Diferino, a todas e todos havia assustado." E as lembranças vieram à memória, remetendo-a ao primeiro dia de aula, quando o Diferino entrou correndo e atrasado, esbaforido, todo suado, sorrindo alto, falando grosso. Aquele menino estranho que causou um alvoroço. A professora entendeu o início da história, que estava tirando o sono do seu povo pequeno, das suas crianças, da sua gente. E Diferino, um alegre e bonito menino, foi tendo selado seu destino, só por não ser igual à maioria das meninas e meninos, só por ser uma criança diferente. A professora reuniu todas as crianças e juntos começaram a refletir sobre todas as coisas ruins que tinham feito, deixando o Diferino sem esperança, e o que poderiam fazer para ele voltar a sorrir. Resolveram ir à casa dele para visitá-lo, convidando-o à escola a retornar. Os seus pais disseram que iriam acordá-lo, pois já fazia dias que um sono profundo não o deixava despertar. Todos se reuniram preparando o retorno dele e decidiram mudar de atitude, pensando em todas as atividades também com ele, não somente da boca para fora, mas nas ações em toda a plenitude. Depois de algumas semanas, chegou o grande dia. Diferino entrou na sala e todas as crianças o esperavam, e só perceberam a sua chegada, quem diria, porque seus pais o carregavam. Eles, os pais, à escola nunca tinham ido. E as mães e pais das outras crianças chegaram a estranhar aquele casal diferente. De onde tinha surgido? E começaram a comentar.
Puro desprezo só porque diferentes eram. A mãe e o pai de Diferino, então, e essa atitude deu pistas sobre o porquê daquilo tudo durante as aulas acontecer. Do menino Diferino ser tratado com tanta discriminação. Mas todas as crianças bateram palmas quando ele entrou, e de sombra, aos poucos, ele foi se transformando. Cada criança o abraçou, e Diferino novamente, gente foi virando. Depois do último abraço, já dava para vê-lo direitinho. Sua alegria fora aumentando passo a passo, em meio àquela torrente de carinho. E depois de toda essa história, podem crer, a professora e a turma toda sempre ressaltam que as diferenças apontadas em Diferino, nela, nele ou em você, podem ser as qualidades que nos faltam. E é por outras e essas que sempre devemos prestar muita atenção e não discriminarmos a pessoa diferente de nós, mais que depressa, para não transformarmos em um bichinho papão. Essa história, gente, me remete a pensar, a fazer uma reflexão. Ser diferente, todos nós temos as nossas diferenças, não é mesmo? Não devemos discriminar ninguém. Todos devem ser tratados iguais, independente de quem é, do que tem. Não importa. Faça a diferença na vida do seu amigo, do seu familiar. Sempre mostre uma atitude bacana, sempre fale uma palavra com carinho, uma palavra que conforte o coração. E faça uma leitura, escolha um livro legal, uma história bacana, um livro que tenha uma essência, que tenha uma mensagem para que fique guardado no coração dessa pessoa. O autor César Rodrigues trouxe para nós essa história do Diferino, que ser diferente é ao mesmo tempo ser igual. Não há discriminação. Todos são iguais. Um beijo grande para você. Envie o seu vídeo para nós com uma história, uma reflexão, uma atividade que você tenha feito na sua casa com seus familiares. Participe do movimento Leia São Vicente e juntos somos fortes. Um grande abraço.